Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai aprender Küchengeräte. Küchengeräte são aparelhos de cozinha, né? Porque a gente tem Geräte, que são os aparelhos, e Küchen vem da palavra Küche, que é cozinha. Então, Küchengeräte, aparelhos de cozinha. Esse é Teil 2, a parte 2, porque a gente já falou sobre isso aí. Não sei se foi semana passada ou retrasada. Então, fiz mais uma aula para completar esse vocabulário para vocês. Vamos lá? Então, vamos aprender esse vocabulário? Primeira delas, die Küchenmaschine. Machina é máquina, tá, gente? Die Maschine, máquina. E Küche, como eu acabei de falar, é a cozinha. Então, die Küchenmaschine é a máquina da cozinha. É o famoso multiprocessador, né? Ich benutze meine Küchenmaschine jeden Tag. Eu, benutze, uso. Meine Küchenmaschine, meu multiprocessador. E o jeden Tag, essa expressão, significa todo dia. Então, eu uso meu multiprocessador todos os dias. Ich benutze meine Küchenmaschine jeden Tag. Tá? Então, a gente vai fazer sempre a palavra e depois um exemplo em alemão. Beleza? Vamos continuar. Die Kaffeemaschine. Olha só, Maschine nós já aprendemos que é a máquina, die Maschine. Kaffee é café. Então, die Kaffeemaschine é a cafeteira, a máquina de café. Então, vamos lá para uma frase? Machst du bitte die Kaffeemaschine an? Machst du bitte die Kaffeemaschine an? O verbo aqui é anmachen, né? O machst lá do início e aquele an que tá lá no final faz parte do verbo. Anmachen significa ligar, tá? É o contrário de ausmachen, que é desligar. Serve para luz, serve para tudo que é elétrico. Então, quando esse verbo é conjugado, esse an cai lá para a última posição. Ele vai ser a última coisa antes do ponto final, do ponto exclamativo, do ponto interrogativo. Isso é o que a gente chama de verbos separáveis em alemão. São esses verbos cujo prefixo, cujo inicinho cai para o final da frase quando ele está conjugado. É uma pergunta, por isso o nosso verbo está na primeira posição. Por isso que eu coloco o verbo antes. Quando eu tenho pergunta em alemão, o verbo vem na primeira posição. Machst du? Du é você. Então, você liga, bitte, por favor, die Kaffeemaschine, a cafeteira. Então, você liga a cafeteira, por favor? Simples assim. Um que eu gosto muito, que é muito importante, que eu compro sempre, toda vez que eu tô numa casa nova na Europa, é die Knoblauchpresse. Die Knoblauchpresse. Die Knoblauchpresse. Knoblauch é o alho e presse é a prensa, né? É o espremedor. Aqui, pelo menos em Minas, a gente usa muito pilão, né, para fazer o nosso tempero de alho. Na Alemanha é mais difícil achar o pilão, mas você acha um espremedor, né, que você coloca a cabeça de alho e simplesmente espreme mesmo. Die Knoblauchpresse, tá? O espremedor de alho. Então eu posso dizer, die Knoblauchpresse ist schmutzig. Die Knoblauchpresse ist schmutzig. Ou seja, o espremedor de alho está schmutzig, sujo, tá? Schmutzig, schmutzig, sujo. Então, o espremedor de alho está sujo. Uma outra palavrinha muito boa aqui é der Pfannenwender. Der Pfannenwender. Der Pfannenwender é a espátula. Por quê? Pfanne é a frigideira, é aquela panela frigideira, eu chamo de Pfanne. Pfanne. E Wender é o virador. Eu tenho wenden, com N no final, que é o verbo virar. Wenden, virar. Quando eu tiro o EN no final e coloco o ER, Wender, vira virador, tá? Então, o virador de frigideira é o que? É a espátula, né? É o que eu uso para virar aquilo ali que tá na frigideira. Der Pfannenwender. O virador da frigideira. Espátula. Então, eu digo, ich wende das Fleisch mit dem Pfannenwender. Ich wende das Fleisch mit dem Pfannenwender. Ich wende, acabei de explicar para vocês que é virar, então eu viro das Fleisch, a carne, mit, com, dem Pfannenwender, com a espátula, com o virador de frigideira com a espátula. Então eu viro a carne com a espátula, ich wende das Fleisch mit dem Pfannenwender. Outro muito bom, der Schneebesen. Essa palavra eu gosto muito, der Schneebesen. Besen é a vassoura, tá? Besen nada mais é do que a famosa vassoura. Só que, peraí, vassoura, por quê? Olha a primeira palavra, Schnee. Schnee é neve. Neve, Schnee. Der Schneebesen seria a vassoura de neve. Gente, nada mais do que o batedor de clara, né? A varinha mágica lá, batedor de clara, pra você bater ovo, né? Aquela... Quem cozinha sabe o que é isso, né? O batedor de claras mesmo, né? É o Schneebesen.
Então, eu digo, por exemplo, ich rühre die Soße mit dem Schneebesen. Ich rühre die Soße mit dem Schneebesen. Ich rühre é eu mexo, tá? Rühren é mexer. Então, eu mexo die Soße, o molho, mit, com, dem Schneebesen, com o batedor, né? Com o batedor de claras. Ich rühre die Soße mit dem Schneebesen. Eu mexo o molho com o batedor. Mais uma palavrinha importante, das Kuchenblech. Das Kuchenblech. Blech, né? Essa palavrinha aqui neutra, das Blech, é uma chapa, tá? Aquilo que é uma chapa, assim, de metal, eu chamo de Blech. Para cozinha só pode ser o quê? Uma assadeira, né? Um tabuleiro. Inclusive, a primeira palavra é Kuchen, que significa bolo. Então, das Kuchenblech é o tabuleiro para o bolo, tá? Ich gieße den Teig auf das Kuchenblech. Ich gieße den Teig auf das Kuchenblech. Ich gieße é despejar. Às vezes, quando você vai molhar uma planta, você vai usar o gießen também, né? Que é quando você está despejando um líquido, tá? Esse é o gießen. Então, eu despejo den Teig, a massa. A massa não é totalmente líquida, né, gente? Mas ela é meio líquida. Então, eu despejo a massa em cima de das Kuchenblech, por cima do tabuleiro. Então, eu despejo a massa no tabuleiro, né? No tabuleiro para o bolo. Acabei de fazer a massa, agora para assar, eu vou colocar na assadeira, certo? Simples assim. Mais um, das Nudelholz. Das Nudelholz. Então, Holz é madeira. Nudel é a pasta, o macarrão. Então, das Nudelholz é a pasta, é a madeira de macarrão. O que é isso? É o rolo de massa, né? Pra gente poder abrir a massa, por exemplo, o que eu faço, né? Eu uso aquele rolo. Então, ich rolle den Teig mit dem Nudelholz aus. Ich rolle den Teig mit dem Nudelholz aus. Ausrollen, que é o verbo aqui, porque rollen tá lá no início, e o aus é o finalzinho daqueles verbos separáveis sobre os quais nós já conversamos. Ausrollen significa abrir, tá? Então, ich rolle den Teig aus, eu abro a massa. Teig, nós acabamos de aprender no exemplo anterior. Ich rolle den Teig aus, eu abro a massa. Então, ausrollen, abrir, mas no sentido não é de abrir a porta, não. É quando você rola, né? Você estica alguma coisa rolando, né? Por isso, abrir a massa, tá? É realmente o abrir no sentido de abrir massa com rolo, né? Então, ich rolle den Teig mit dem Nudelholz aus significa eu abro a massa, mit, com, dem Nudelholz, com o rolo, né? Com o... Acho que é rolo mesmo que a gente chama em português aqui em Minas. Estou tentando pensar se tinha uma outra palavra que minha mãe usava aqui para o Nudelholz, mas é isso mesmo, rolo de massa. E por último, e não menos importante, die Küchenwaage. Die Küchenwaage. Waage é a balança, tá? Qualquer balança vai chamar Waage. E Küchen, a gente já viu, vem da palavra Küche, cozinha. Então é nada mais nada menos que a balança de cozinha mesmo. Die Küchenwaage, a balança de cozinha. Então, ich wiege die Zutaten mit der Küchenwaage ab. Ich wiege die Zutaten mit der Küchenwaage ab. Então, ich wiegen é o verbo que significa pesar. Então, eu peso die Zutaten, os ingredientes, né? Mit, com, der Küchenwaage, né? Com a balança de cozinha. Aqui, na verdade, o verbo é abwiegen, que também vai significar nada mais nada menos que pesar, né? Quando você está pesando ali alguma coisa, você pode usar o verbo abwiegen. Então, ich wiege, o ab lá no final, eu peso die Zutaten, os ingredientes, mit der Küchenwaage, com a balança de cozinha. Então, aprendemos vários vocabulários legais aí, hein? Küchenmaschine, Kaffeemaschine, Knoblauchpresse, Pfannewender, Schneebesen, Kuchenblech, Nudelholz e Küchenwaage. Isso aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!